Bom dia. Hoje Salmos 7, 8 e 9. Espero que você tenha feito uma boa leitura. Vai ser uma alegria poder expor que te edifique. E eu tenho certeza que seu dia será uma bênção. Amém? Vamos orar sobre esse dia. Gratos pelo teu amor. Somos gratos porque sabemos que nos alcançou e ela é a causa que nos consumidos, Senhor. Reconhecemos a nossa dependência de ti. Reconhecemos que sem ti nada somos. Reconhecemos que tu perdoaste os nossos pecados e curaste, Jesus, o nosso interior. Reconhecemos, Senhor, que fomos feitos justos por tua justiça. Reconhecemos que o teu amor leal nos abraçou. Nós damos glórias ao teu nome, rendemos graças a ti, pedimos ajuda do teu Espírito para viver a nossa vida e passar o nosso dia. Vamos viver não no nosso poder, mas no seu poder. Ensina-nos a colher na tua palavra. Precisamos para os nossos dias, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca. Estamos nessa manhã atrás de nos alimentar de ti, Senhor. Que assim, Senhor Jesus, como as águas encherão o mar, a promessa de que o mundo todo será cheio do conhecimento da tua glória aconteça, e que quando isso acontecer, nós já estejamos encharcados há muito tempo. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor vitoriosa nesse dia, contra o pecado, vitoriosa contra os maus desejos, contra nos fazer mal, nós e que nos passar um dia, nos ajude a fazer isso. A luz brilha em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém e amém. Queridos, falar sobre o 8 e o 9. Se nós continuarmos, eu quero só passar para o pessoal ajuda em relação aos salmos. Ao longo da minha vida, foram presentes em momentos de angústias, e lógico que quando pequeno, os salmos que mais fizeram presente foram os salmos mais conhecidos mesmo. Eu lembro muito bem que quando na minha juventude eu começava a ter amigos que poderiam não ser boa influência, eu lembrava muito do Salmo 1, que dizia que é bem-aventurado um homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E aí ele falava que ele seria como árvore plantada junto a ribeiros, e que tudo quanto fizesse prosperaria. Então eu sempre tive muito cuidado em escolher os meus amigos por conta do Salmo 1. Mas em dias de dificuldade, onde as coisas pareciam que não estavam dando certo, onde parecia que tudo estava conspirando contra mim, o Salmo 23 sempre veio ao meu coração, lembrando que eu tenho um pastor e esse pastor não me falta, e que mesmo que eu andasse pelo vale de sombra de morte, eu poderia estar no vale da sombra da morte, mas eu precisava ter a consciência de que eu não estaria sozinho, que eu teria um pastor ao meu lado, com sua vara e seu cajado, me consolando e me trazendo de volta para o caminho. Eu lembro que quando eu perdi meu avô em 1996, uma tristeza muito grande tomou conta do meu coração. Eu ainda era uma criança e eu comecei a ter medo de dormir sozinho. E eu lembro que a minha mãe me ensinou a orar o Salmo 91. E eu lembro que todas as noites eu orava: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E as palavras do salmista em confiança ao Senhor diante de perigos eminentes acalmou meu coração. Não estou dizendo que você não deva procurar ajuda terapêutica, mas naquele tempo a terapia para mim foi o Salmo. E o Salmo, ler o Salmo, orar o Salmo, curou o meu coração. E tantos outros. O Salmo 37 diz que o Senhor firma os passos de um homem quando ele lhe agrada, e ainda que ele tropece, não ficará prostrado, pois o Senhor o levantará. Quantas vezes em dias de dificuldade de decisão, sem ter uma resposta muito clara, eu tomei decisões na confiança de que se eu estivesse equivocado, eu tropeçaria, mas o Senhor me levantaria de novo, e se eu estivesse andando corretamente, o Senhor firmaria os meus passos. Então que os salmos não seja só para você um lugar de belas canções, mas um lugar de consulta, para que você aprenda a viver e aprenda a orar. E começamos pelo 6, o 6 ele vai o salmo inteiro de lamento, de exclamação, de choros, de lágrimas. O verso 6 ele vai dizer: estou exausto de tanto gemer,
Ao longo da noite inundo a cama com meu pranto de lágrimas e encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Queridos, a primeira coisa que nós destacamos no dia de hoje, que o salmista faz, é não ter medo de dizer para Deus o estado do seu coração. Ele fala profundamente sobre o estado do teu coração. Ele não tem problema em dizer que ele está ruim, que ele precisa de misericórdia do Senhor e que o coração dele está perturbado. Ele não tem problema, ele entende que Deus vai ouvir isso dele. E que é isso que ele precisa fazer, é derramar o seu coração diante de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção é o padrão. No verso 9 ele vai dizer: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Essa certeza de que mesmo tendo uma oração que não parece ser bela, não parece ser atrativa, ele sabe que ele pode falar. É tão interessante que pessoas que murmuram diante dos homens não têm coragem de contar suas tristezas diante de Deus. Pessoas que buscam vingança diante dos homens não têm coragem de confiar no Senhor para que Ele execute o que for necessário executar. E aqui o salmista mostra justamente o contrário. Vou dar uma explorada nisso na nossa aplicação, mas ele chora diante de Deus para que diante dos homens ele possa estar bem. Ele pede ajuda diante de Deus para que Deus possa executar vingança, mas ele mesmo não executa vingança com suas próprias mãos. O Salmo 7, a partir do verso 3, eu acho muito interessante essa porção, porque ele diz assim: Senhor meu Deus, se assim procedi nas minhas mãos, se nas minhas mãos há injustiça, se há um amigo que retribuiu com o mal, ou se saqueei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisotei, aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. É muito interessante como Davi, no Salmo 7 ele está falando de um tal de Cush, é um benjamita. Os estudos indicam que esse Cush ele acusou Davi de conspiração contra Saul e Saul acreditou. Então ele foi acusado injustamente. Aqui ele está dizendo sobre isso, sobre o Senhor protegê-lo, livrá-lo disso. Mas aí ele tem coragem de pôr ele mesmo diante do Senhor, dizendo assim: olha, se eu fiz algum mal, me castiga. Essa autorreflexão e essa consciência pura diante de Deus é imprescindível para uma vida tranquila. Lá no verso 14 ele vai dizer por que ele pensa assim. Ele vai dizer assim: ó, quem gera maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá na mesma armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, a sua violência cairá sobre sua própria cabeça. Então ele está dizendo: tome cuidado como que você está procedendo, porque isso voltará sobre você, o que você deseja, o que você planeja. O Senhor está de prontidão, e essa é uma lei espiritual. Então tome cuidado com o que você planeja, o mal que você planeja, porque isso está abrindo para você um caminho de destruição. O 8, ele vai dizer assim, ó, ele vai falar o tão famoso texto que Jesus vai citar a respeito das crianças, né? Verso 2 ele vai dizer: da boca dos recém-nascidos. Aqui na versão NVI está assim, ó, estabelece uma força contra os adversários. Mas se você colocar aqui na Septuaginta, vai trazendo que foi uma das traduções, né, para aquela reunificação do Antigo Testamento em grego. Ele vai estar dizendo que ele suscitasse o verdadeiro louvor. E ele vai dizer para pôr um fim ao inimigo e à busca da vingança. A partir do verso 3... Ele está adorando ao Senhor. Ele está dizendo assim, ó: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que com ele te portes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste com glória e com honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras de tuas mãos, sobre os seus pés tu puseste todos os rebanhos e manadas, e também os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. É muito lindo essa adoração, porque ele olha, ele diz que olhando para o Senhor, ele não consegue entender o porquê que o Senhor nos ama. E ele fala, não só o Senhor nos ama, ele diz tudo que Deus deu ao homem, toda a responsabilidade, toda a autoridade. E ele termina adorando ao Senhor. Esse é o conceito de adoração. Adoração é justamente isso. É olhar para Deus e responder ao que nós vemos. E é o que ele estava fazendo. O 9, ele continua, também um salmo de Davi. E ele vai
começar dando graças ao Senhor, exultando no Senhor. No verso 4 ele vai dizer: pois defendeste o meu direito e a minha causa, no seu trono te assentaste julgando com justiça. Ele mostra aqui a confiança que o Senhor está julgando todas as situações. Ele vai dizer no verso 9: o Senhor é refúgio para os oprimidos, sim, em refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Verso 12: pois aquele que pede contas do sangue derramado se lembra dos oprimidos e não ignora o clamor deles. Eu quero concluir os salmos de hoje com uma reflexão. Nós vimos tanto no 6 como em todos os salmos uma coisa muito interessante. No 6 ele está falando sobre sua tristeza profunda, sua tristeza, sua angústia profunda, seu choro profundo. Então, primeira coisa, ele não tem problema em chorar diante de Deus. Nós sabemos que Deus detesta a murmuração. As pessoas foram castigadas no deserto por murmurar umas às outras contra Deus. Mas aqui os salmos nos mostram que a murmuração que Deus detesta é uma reclamação vazia, feita de um para o outro contra o Senhor. Aqui o salmista está falando de sua tristeza, ele não está reclamando contra Deus, ele está constatando sobre o seu sentimento. E esse é um padrão até de inteligência em conversa. Por exemplo, se uma esposa chega para o marido e diz assim: eu estou triste porque você me tratou mal, eu estou triste porque você não me deu atenção, eu estou triste porque você... Esse tipo de conversa normalmente não produz nenhum resultado. Agora, quando uma esposa, eu estou usando a esposa como exemplo, mas eu poderia trocar e também usar o marido. Ela chega para o marido e diz assim: eu me sinto muito triste quando você não gasta tempo comigo. Eu me sinto muito triste quando eu não percebo você aqui do meu lado. Eu fico muito... Quando a pessoa fala de seu próprio sentimento, ela faz o outro pensar naquilo que ele está fazendo e se ele pode mudar o que ele está fazendo para fazer o ente querido mais feliz. Interessante que o salmista ele segue esse padrão de conversa com Deus. Ele não está dizendo: tu me fizeste triste, tu me deixaste angustiado, tu esqueceste de mim. E algumas vezes alguns deles extravasam para isso, constatando a mão pesada de Deus sobre eles. Mas o que a maioria das vezes você vai ver é: eu estou triste, meus olhos estão tristes. Ele está falando sobre o estado do seu próprio coração diante de Deus. E isso demonstra que eles confiam que Deus pode ouvi-los e Deus tem poder para fazer alguma coisa em relação a isso. Então a primeira lição que nós aprendemos: não tenha problema em dizer a Deus como você se sente. Não o culpe, não torne Deus seu inimigo, não torne Deus causador de seus sofrimentos. Entenda que os sofrimentos são inerentes à vida humana e a maioria deles são causados por nós mesmos. Então, em vez de colocar Deus como seu inimigo, o culpando de todas as dores que você tem passado, conte as suas dores a eles como quem conta a um amigo. Fale do estado do seu coração como quem sabe que é ouvido pelo Senhor. Em segundo lugar, ele mostra que ele pede sim ao Senhor que castigue os seus inimigos. Nós vemos Davi por diversas vezes pedindo que o Senhor haja com justiça contra os seus inimigos. Mas quando Davi estava diante de Saul, por exemplo, que um dos seus inimigos mais vorazes, que mais buscou matá-lo durante toda a sua vida, Davi não fez nada. Será que Davi era covarde? Ele pedia ao Senhor e quando estava diante de executar vingança, ele não fazia? Não. Davi estava pedindo para que o Senhor executasse qualquer tipo de vingança, porque ele confiava que o Senhor era justo juiz e não ele mesmo. Ele não buscava justiça com suas próprias mãos. Às vezes nós nos precipitamos em nome de uma justiça própria, queremos resolver as coisas do nosso jeito, mas lembre-se de uma coisa para o seu dia de hoje, para esse dia. 2 erros não fazem um acerto. Se alguém fez mal contra você, não faça você mal contra ele. Deixe que o Senhor lide com ele enquanto seu coração descansa na confiança de que Deus é justo e que ele não tarda e nem falha. Ele faz a coisa na hora certa, no jeito certo, porque ele é Deus e nós somos simples humanos que não sabemos de um segundo o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas temos um Deus que conhece todas as coisas. Confia a ele todas as circunstâncias de suas vidas e que você tenha um lindo dia. Que Deus te abençoe.